Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Naamã e Geazi exemplificam para nós a tolerância e o rigor de Deus. Tanto a tolerância de Deus para com os que têm pouco, receberam pouco, não conhecem ainda a Deus e foram pouco iluminados, mas o extremo rigor para com aqueles que foram iluminados, experimentaram, conhecem a Deus, receberam muito de Deus. Isto é o que a Bíblia nos ensina. E você, se está recebendo muito de Deus, pode ter certeza que Deus vai ser extremamente rigoroso com você para cobrar de você resultados. Frutos, você tem que produzir obras. A sua fé sem obras é morta. Você procure olhar os seus passos que ficaram para trás, olhando à sua volta para ver frutos do seu trabalho, porque se você não tiver frutos, o machado está posto à raiz da árvore. Jesus disse para cortar aquela que não dá fruto, e nisto Deus será rigoroso. A quem muito foi dado, muito será exigido. Você recebeu 1 talento, o outro recebeu 10 talentos, não tenha dúvida, quem recebeu 10 talentos vai ser cobrado e deve produzir 10. Se você receber um só, vai ser cobrado para produzir um. Não esconda o seu talento, produza e vai ser galardoado da mesma maneira que aquele que recebeu 10 e produziu 10. Deus cobra de acordo com o que ele deu, e ele dá segundo a capacidade de cada um, segundo a possibilidade de produzir. Deus é rigoroso para com aqueles a quem ele chama e a quem ele muito dá, mas ele vai ser tolerante para com os demais. Nós temos a história do Naamã, que era um general do rei da Síria. Isso está em 2 Reis, no capítulo 5, já na época do profeta Eliseu, sucessor de Elias. O Naamã ouviu, era leproso, um homem muito importante, porém leproso, e ele ouviu através da sua esposa que uma jovenzinha da terra de Israel falou que existia lá um profeta muito usado por Deus. Ela tinha sido levada cativa e trabalhava na casa do Naamã, atendendo diretamente a esposa do Naamã. E ela falou com tal convicção que a esposa do Naamã acreditou e foi falar com o marido. Marido, existe lá em Israel um profeta que tem muito poder de Deus, e a menina disse que se você estivesse lá, que Deus curaria você através daquele profeta. Ele viu acender dentro dele aquela chama da fé, embora fosse da Síria e adorador de outros deuses, servia a um rei que também adorava outros deuses, mas ele acreditou no Deus de Israel e foi falar com seu chefe, o rei disse, tá bom, se você quer ir, que vá. E o rei deu autorização, inclusive disse, eu vou ajudar você, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel para ver o que ele pode fazer. O rei de Israel não gostou, mas Deus já tinha revelado ao profeta Eliseu, mandou chamar o Naamã, e o Naamã foi. Quando o Naamã foi, ele, testando a fé do Naamã, nem atendeu, apenas de longe mandou recado. Deus diz para você se lavar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar purificado. O Naamã não gostou da recepção, porque o profeta nem o atendeu pessoalmente, mandou recado. Além do mais, o Rio Jordão ele desprezou. Esse Rio Jordão é muito sujo, rio pequeno, barrento. No meu país tem rios bem melhores, eu não poderia me lavar lá. E foi embora indignado. Porém, no caminho, os seus seguidores, seus servos disseram, mas o meu pai,
É difícil isso, o profeta falou uma coisa muito difícil, se fosse difícil, mas é tão difícil assim, lavar no Jordão 7 vezes, é só uma questão do seu eu, quebrar o seu eu. Ele diz, realmente é isso, aí eu vou parar o carro aqui. Eles estavam na estrada ao longo do Rio Jordão. Eu vou parar aqui, vou mergulhar 7 vezes e obedecer. Quando ele fez isso, realmente aconteceu um milagre, ele foi curado. Quando ele voltou para retribuir, o profeta disse, eu não vou aceitar nada, não quero, não vou receber nada. Uma atitude digna. E o Naamã foi embora satisfeito, mas antes ele disse, mas então me permita uma coisa, deixa eu levar uma carga aqui de terra, porque eu vou espalhar essa terra de Israel lá, ver a falta de compreensão espiritual. Ele achava que a terra tinha poder. Eu vou levar um pouco dessa terra de Israel, espalhar assim na minha casa, para eu sempre me ajoelhar ali e servir ao Deus de Israel. Mas, o profeta, eu já vou dizendo o seguinte, eu sou servo, tenho que obedecer ao meu Senhor. Quando o meu Senhor estiver na casa de Rimon, o Deus dele, se curvar e puxar a minha mão, eu vou ser obrigado a me ajoelhar, mas eu não vou me ajoelhar com sinceridade diante daquele Deus Rimon, porque a partir de agora eu sou do Deus de Israel. O Eliseu respondeu o quê? Eu acharia uma boa ocasião para o profeta Eliseu discipular o Naamã. Ele estava crendo e era hora de discipular, mas o Eliseu não discipulou não. Vai em paz, Deus vai com você. E Deus realmente foi tolerante para com o Naamã. Em seguida vem a história do Geazi. O Geazi, servo de Eliseu, disse, o quê? O meu profeta, meu senhor, não quis receber, eu vou receber. Vou contar uma história lá, inventar uma cascata lá, uma mentira, e vou pedir dinheiro a ele. E fez. Quando voltou, Deus revelou, o Eliseu disse, ô Geazi, era hora de você envergonhar a Deus, saindo correndo atrás de dinheiro, usando a obra de Deus com interesses, pois a partir de agora a lepra de Naamã vai pegar você e a toda a sua descendência. E já aconteceu, o Geazi já saiu da presença do Eliseu todo leproso. Bom, e a sua descendência também. Deus foi extremamente rigoroso com Geazi, porque andou com o profeta, conheceu a Deus, ele sabia quem era Deus. Meu irmão, Deus vai ser extremamente rigoroso com você, porque você tem recebido muito de Deus. Você tem produzido, tem amado, valorizado a Deus, pregado o evangelho, falado com as pessoas, orado, buscado os irmãos fracos. Você tem se consagrado a Deus? Ou fica na frente da televisão se distraindo com as coisas do mundo, as notícias do mundo? Pois é, Deus vai cobrar muito de você. Saiba disso. Mas com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que são fracos, que pecam, Deus vai ser tolerante para com eles. Deus é assim. A quem muito foi dado, muito será exigido. Mas para com os samaritanos, para com o Naamã, com aqueles que pouco conhecem o Senhor vai ser tolerante e paciente. Mas você não tenha dúvida, você conhece o evangelho, então o rigor de Deus para com você vai ser muito grande. Trate de produzir frutos, porque se você se acomodar como um crente acomodado, Deus vai ser extremamente rigoroso com você.